Olá a todos, eu sou Paulo Roberto de Freitas, professor da Educação Básica e membro do Instituto Histórico de Caruaru. E dentre as atividades que envolvem a 13ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, nós que fazemos o Instituto Histórico de Caruaru, realizamos uma série de atividades e ações para vivenciarmos esse importante evento dentro do nosso município. E por meio desse canal, irei realizar uma breve reflexão sobre uma abordagem sociológica sobre a produção de arte no Alto do Moura. O Alto do Moura é uma importante comunidade do município de Caruaru, onde cerca de 400 pessoas se dedicam à produção de arte figurativa em barro e artesanato. Essa comunidade ela já é reconhecida o seu potencial turístico e cultural pelo poder público e pela sociedade, não apenas para Caruaru, como para todo o estado de Pernambuco. A arte figurativa no Alto do Moura, ela retrata principalmente o cotidiano dos seus artistas. Desde a década de 1940, quando o mestre Vitalino foi viver naquela comunidade, o barro adquiriu uma nova dimensão. Os moradores daquela comunidade que trabalham com barro viram por meio do seu trabalho a possibilidade de retratarem o seu cotidiano, as suas fantasias, os seus sonhos, o mundo que os circulavam. Apesar dessa importância, apesar de ser significativa essa produção e já ser reconhecida pelo poder público, pela imprensa e por parte da sociedade, eu percebi, enquanto professor da educação básica, que essa realidade cultural era pouco problematizada enquanto conteúdo escolar. E a gente percebe que existe um hiato muito grande entre a educação e a realidade social, histórica e cultural dos estudantes. A escola ela não consegue se comunicar com essa realidade próxima do estudante. Dentro da sala de aula, os conteúdos escolares eles não conseguem estabelecer pontes. E percebendo esse ato, no ano de 2019, enquanto estudante do mestrado em Sociologia, pela Fundação Joaquim Nabuco, realizei uma pesquisa que se materializou em uma intervenção pedagógica no ensino de Sociologia, no qual eu vivenciei com os estudantes da EJA, na Escola Professor Lisboa, no município de Caruaru, uma experiência pedagógica que abordou essa arte produzida no Alto do Moura enquanto conteúdo escolar, problematizando não apenas as suas peças, as temáticas que eram abordadas, mas principalmente o seu processo produtivo. Essa experiência pedagógica ela ocorreu dentro de 2 itinerários. Num primeiro momento, eu abordei essa temática em um conjunto de 7 aulas em uma sequência didática, onde dentro da sala de aula 2 turmas de terceiro módulo da EJA trabalharam com aspectos sociais, históricos e culturais que envolvem a produção de arte figurativa do Alto do Moura. Também dentro da escola, eu trouxe uma artista do Alto do Moura, Dona Deta, que ministrou uma palestra e fez uma oficina de modelagem do barro com os estudantes. Foi um momento extremamente importante, porque os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a arte figurativa do Alto do Moura e a realidade dessa produção, não a partir do que eu falava, não a partir de vídeos, não a partir de livros, mas a partir do que o próprio artista falou, estabelecendo uma outra conexão de interpretação dessa realidade, no qual eles tiveram a oportunidade de conhecerem essa arte de maneira primária, num contato direto com quem produz. O IFAM, desde a sua criação na década de 1930, que destaca a necessidade de se trabalhar a educação como um instrumento de preservação. E percebemos isso, como isso é rentável a partir dessa nossa experiência.
Em um livro, Reginaldo Gonçalves, quando ele trabalhava a ideia de patrimônio, ele trabalha a importância que se tem de que a sociedade tenha consciência do seu próprio patrimônio como um instrumento extremamente rentável para quê? A partir do momento em que a sociedade tem consciência de sua identidade cultural, de sua identidade histórica, daquilo que faz parte dela, ela passa a defender, lutar e preservar. Então, acredito, a partir das leituras que fiz de documentos do IPHAN e de autores que discutem sobre a questão de patrimônio e das suas relações com a educação, o quanto é importante trazermos a educação como um instrumento para o desenvolvimento, para a construção de consciências, para que a sociedade possa, de fato, preservar a sua própria cultura, preservar o seu patrimônio histórico, mas com consciência de que aquilo é importante para si. No segundo momento dessa nossa intervenção pedagógica, foi realizado 3 aulas de campo. A primeira aula de campo, eles visitaram os museus, onde conheceram 3 espaços da cidade, onde tem exposição permanente de peças produzidas no Alto Moura, o Museu do Barro, localizado no centro, a Casa Museu Mestre Vitalino, localizado no Alto Moura, e o Memorial Mestre Galdino. A importância que se teve dessa atividade, dessa ida dos estudantes ao museu, é que eles estabeleceram uma nova relação com o museu. As peças que ali estavam não eram relíquias que estavam sendo apenas preservadas, mas ali eram objetos, era testemunha da cultura deles, no qual eles estabeleceram uma relação de diálogo. Nessa experiência, a fala de um estudante por meio do diário de campo, porque durante as 3 aulas de campo, eles foram orientados para que realizássemos uma pesquisa de campo embasado com os recursos de pesquisas da antropologia. Então, utilizamos o diário de campo, a fotografia, para poder registrar essa experiência pedagógica. Então, um estudante, na sua fala no diário de campo, ela disse, a visita ao museu foi uma experiência espetacular, porque faz 23 anos que moro aqui em Caruaru e nunca tinha ido visitar e nem sabia que existia. Então, a gente percebe que essa estudante que mora em Caruaru, apesar do Alto Moura ficar próximo da casa dela, próximo da escola em que ela estuda, ela não tinha uma consciência de fato do que era o Alto Moura. Ela sequer tinha visitado um museu. Então a gente percebe que uma grande proporção da sociedade se encontra nessa mesma situação dessa estudante, de não ter essa interação com o seu patrimônio. Já um outro estudante, ele mostrou o quanto foi significativo para ele essa visita ao museu. Eles olhando aquelas peças no museu, eu vi que aquilo era muito mais que uma peça produzida para venda, mas que aqueles bonecos representavam e significavam vidas e o dia a dia de muitos. Então esse relato de Marcos, ele nos mostra o quanto essa relação direta ela vai trazer sentidos para esses estudantes. Já um outro estudante, Lourinaldo Francisco, ele relatou no seu diálogo, no diário de campo, de que a visita ao museu, a peça que mais me chamou a atenção foi a de um agricultor, que me fez lembrar a minha infância, quando eu trabalhava na agricultura e no dia fazia aquilo que encontrava de frutas e legumes. Então a gente percebe que o museu despertou em Lourinaldo memórias afetivas, memórias históricas e sabemos que o papel do museu é justamente esse. O museu não é para ser um espaço estático, mas é para ser um espaço em que o indivíduo, ao entrar naquele espaço, ele interaja, ele desenvolva consciências, ele desenvolva sentidos. Na segunda aula de campo, os estudantes foram conhecer o processo de produção de uma peça, contemplando aí
não apenas a dimensão material, mas a dimensão imaterial, na medida em que eles foram conhecer além do que a peça representava, mas compreender os processos que envolvem essa produção. Então foram na jazida, onde se explorava o barro. Em seguida, foram ver o tratamento que esse barro recebe para poder ser utilizado para modelagem. Em seguida, foram ver 2 artistas modelando esse barro. Aqui nessa foto a gente percebe Dona Deta demonstrando esse processo de modelagem. Nessa outra foto a gente vê os fornos onde essas peças são queimadas. Então, ao acompanhar esse processo, um dos estudantes ele relata: aprendi que por trás de uma peça tem uma história que representa fatos vivenciados no dia a dia. Eles veem uma foto interessante e resolvem representar em peças. É como se as peças tivessem vida. Fazem das peças uma representação daquilo que eles veem. Então, para que seu Lourinaldo ele desenvolvesse essa consciência desse significado da peça, foi preciso ele interagir com o artista, ele escutar o artista, ele ver o artista produzindo. A terceira aula de campo, os estudantes foram divididos em 3 grupos para entrevistar 4 artistas, cada artista com um perfil de produção diferente. Uma dessas artistas foi Dona Deta, de 73 anos, que produz brinquedos. O segundo artista foi Horácio Rodrigues, de 53 anos, que produz peças figurativas e peças mais autorais. Inclusive, Horácio já participou de diversas exposições, como a FENEARTE. O outro artista foi seu Genivaldo Antônio da Silva, de 74 anos, que também produz peças figurativas. E durante essa entrevista, esse momento de imersão, desse contato com os estudantes, uma fala de seu Genivaldo ele me marcou muito, que foi quando ele disse: o barro é vida. Eu, quando pego no barro, eu começo a tratar a vida que o barro tem. Então, essa escuta de seu Genivaldo, esse contato com seu Genivaldo, ele nos fez, eu como professor e os estudantes, a estabelecer uma outra relação com o barro, a perceber esses bonecos de barro a partir de uma outra perspectiva, não como um mero brinquedo, não como um enfeite que está nas nossas estantes, mas como uma crônica social que esses artistas fizeram da realidade deles. A outra artista que entrevistamos foi Cida Rodrigues, de 31 anos, que produz principalmente bonecas namoradeiras, dondocas e africanas. Após essas 3 aulas de campo, os 23 estudantes que participaram dessa experiência, eles fizeram uma socialização para o restante dos estudantes da escola. Porque as 2 turmas, nós tínhamos 79 alunos, mas nem todos podiam participar, porque são estudantes trabalhadores. As aulas de campo foram realizadas aos sábados, então somente 23 tiveram essa disponibilidade de participar, no sábado à tarde, participar da experiência. Então, após realizarmos as 3 aulas de campo, os estudantes fizemos uma culminância, no qual eles apresentaram para o restante dos estudantes da escola os aprendizados que tiveram durante essa experiência pedagógica. Eu destaco, para finalizar essa minha breve reflexão, o quanto é significativo trazermos a realidade histórica e cultural da cidade em que o estudante vive para a sala de aula. É uma forma de que eles possam tomar consciência de sua própria identidade. E tomando consciência de sua identidade, eles estabelecem uma nova relação com o patrimônio histórico e cultural da cidade em que eles vivem. Eles vão passar a querer preservar, a cuidar, a divulgar daquilo que é deles. Seu Genivaldo, um artista que entrevistamos, ele, ao final da entrevista, ele trouxe uma fala extremamente importante que serviu para comprovar essa nossa hipótese da importância que se tem de estabelecer essas conexões entre educação e patrimônio. Ele falou: uma peça só tem valor para nós quando você valoriza. Entendeu?
ela tem valor para nós quando vocês valorizam. Pronto, isso para mim, se referindo a esse momento de conversa com os alunos, isso é mesmo que ouro. Então seu Genivaldo, mesmo sem nunca ter lido os documentos do IPHAN, mas seu Genivaldo ele tem consciência dessa importância, dessa importância de fazer da educação esse instrumento de conexão entre os jovens, entre a sociedade, a cultura e a história do nosso país.